Olá a todos, bem-vindos de volta. Então, a gente vai começar agora a segunda aula sobre insuficiência cardíaca, manejo na atenção primária à saúde, e vamos tratar nessa parte sobre o tratamento, né, da insuficiência cardíaca do paciente com fração de ejeção reduzida. A gente vai citar também o tratamento do paciente com fração de ejeção levemente reduzida. Então, o manejo da insuficiência cardíaca, ela não é uma tarefa fácil, ela tem alguns desafios, porque a gente está diante de uma doença crônica de caráter progressivo. O paciente vai piorando com o decorrer dos meses, com o decorrer dos anos, trazendo uma série de limitações à sua vida. Tá? Além do mais, é uma doença que tem uma capacidade alta de causar mortalidade precoce para esses pacientes. Entretanto, dito isso, a atenção primária à saúde, ela está dentro da rede de atenção, ela está numa posição estratégica para oferecer o tratamento para essa população. A atenção primária à saúde é capaz de oferecer um cuidado longitudinal, já que a gente está diante de uma doença crônica, e isso é fundamental. Ela tem uma equipe multiprofissional que vai orientar e atuar no tratamento dessa pessoa. E a atenção primária à saúde, ela também tem tecnologia, ela tem acesso à tecnologia que pode ter impacto positivo na evolução dessa doença. Então, em relação à insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a literatura já disponibiliza fortes evidências de tratamento que pode justamente melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, que pode melhorar a capacidade funcional do paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, prevenir hospitalizações recorrentes devido à descompensação e até redução também da mortalidade. Então, já existe forte evidência que a gente consegue esses desfechos positivos. Lembrando que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida são para aqueles pacientes que fizeram um ecocardiograma e foi estimada uma fração de ejeção menor do que 40%. Antes de falar do tratamento medicamentoso em si, a gente tem que lembrar que existem algumas orientações, algumas recomendações de tratamento não medicamentoso e que também é fundamental, porque vai melhorar a qualidade de vida e pode até também interferir na mortalidade dessa população. O primeiro deles é em relação à atividade física. Essa atividade física ela deve sim ser estimulada para que os pacientes com insuficiência cardíaca executem, mas de preferência sobre supervisão de algum profissional, para a gente fazer de forma mais segura. As atividades físicas mais recomendadas são as atividades físicas aeróbicas, que você vai começar com um nível baixo de atividade física e você vai progressivamente vai aumentando a intensidade, o tempo, até 25 a 60 minutos por dia, pelo menos 3 vezes por semana. Então, as atividades físicas aeróbicas, uma caminhada, uma bicicleta, uma corrida, seriam as atividades mais indicadas. Lembrando que a gente, quando vai indicar atividade física, a gente tem que lembrar das comorbidades que o paciente tem, algumas limitações que podem trazer devido a uma osteoartrose de joelho, e o paciente não vai conseguir fazer uma corrida ou uma caminhada. Outra coisa de suma importância é a gente deixar para o paciente alguns sinais de alerta, ele conhecer os sinais de alerta. Então, se ele estiver praticando atividade física e começar a ter dor no peito, angina, né, a sentir tontura, a ter uma piora no padrão da dispneia, é importante que esse paciente pare de realizar atividade física e procure assistência e procure um médico para fazer uma melhor avaliação. E antes da gente indicar uma atividade física, a gente tem que saber se esse paciente não tem alguma contraindicação, ou seja, ele está no momento com arritmia não controlada, ele tem uma doença valvar estenósica, ou que traga um refluxo importante, que contraindique, ele tem uma insuficiência cardíaca que no momento está descompensado, ou está na classe funcional 4, então para esses pacientes eu não posso indicar, tenho que compensar, melhorar a classe funcional, tenho que controlar a arritmia desse paciente para, em seguida, poder indicar que ele realiza a atividade física. Lembrando que a gente tem que conhecer a nossa comunidade e saber o que é que tem disponível que nos ajude a fazer com que esse paciente execute a sua atividade física. Nós temos disponível a Academia da Saúde, a sua equipe, ela é matriciada pelo NASF, no seu bairro, na cidade, tem calçadão, tem praças, tem parques onde ele possa executar essa atividade física. Então, a gente tem que conhecer os recursos da comunidade que podem nos ajudar
a fazer com que o paciente consiga, de fato, colocar em prática a atividade física que a gente recomenda. Em relação à restrição hidrossalina, se o paciente não tem sinais e sintomas de congestão, essa recomendação de restrição hídrica ela não deve ser realizada. Já aquele paciente na classe funcional 3, na classe funcional 4, que está com sintomas ou sinais, né, de congestão, a gente sim deve orientar uma ingesta hídrica limitada a 1 a 1,5 litros de líquido por dia. Em relação à quantidade de sal na dieta, a orientação mesmo é uma dieta normossódica. A gente faz uma dieta hipossódica, você pode diminuir a pressão oncótica intravascular, né? E aí de cair a pressão e precipitar também aos edemas. E se você fizer uma dieta hipersódica, você pode fazer uma retenção hídrica e também piorar os sinais de congestão. Então, atualmente, a orientação sobre a dieta, sobre a quantidade de sal na dieta no paciente com insuficiência cardíaca, é que ele faça uma dieta normossódica. Em relação ao tratamento, então, farmacológico, no paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Para a gente entender que medicamentos a gente vai utilizar, a gente vai ter que compreender primeiro um pouco a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, para então entender quais as medicações vão, de fato, ajudar esse paciente a melhorar os desfechos dessa insuficiência cardíaca. Então, quando o coração ele sofre alguma agressão, ele vai tentar se readaptar, né? Essa agressão trouxe um comprometimento da função do coração e ele vai se readaptar. Ele vai se readaptar acionando alguns sistemas, entre eles o sistema renina, angiotensina, aldosterona e o sistema nervoso simpático. Esses dois sistemas, quando ativado, ele vai fazer com que o coração melhore a sua função e consiga dar conta daquela demanda que está sendo exigida dele nesse momento. E o paciente evolui apesar da agressão, e evolui bem, evolui assintomático. O grande problema que é a ativação desses dois sistemas de forma crônica ao longo do tempo, ele vai fazer com que o coração comece a sofrer algumas alterações, que é o que a gente chama de remodelação cardíaca. E essa remodelação cardíaca vai começar a ter dilatação de câmeras, vai começar a ter as paredes do coração vai ficando às vezes um pouquinho mais fino e vai começar assim nesse momento a comprometer a função do coração. Então, o que a gente vai ter que fazer em relação ao tratamento medicamentoso é justamente fazer um bloqueio desses sistemas que, quando ativado ao longo do tempo, ao longo de vários meses ou vários anos, ele leva ao comprometimento do coração. Então, a gente vai tentar fazer o bloqueio do sistema nervoso simpático através do uso de medicamentos chamado de uma classe beta-bloqueador. A gente vai utilizar também medicamentos que vão bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que seriam os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores da angiotensina e os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Mais recentemente, também está sendo estudado o sistema do peptídeo natriurético, que está relacionado também na fisiopatologia do desenvolvimento da insuficiência cardíaca. E a partir desse estudo foi descoberto, um novo medicamento, uma nova classe terapêutica, que é uma associação que traz um inibidor do receptor da angiotensina e neperizina, que vai tanto bloquear esse sistema nervoso peptídeo natriurético, como também vai bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona e que está trazendo bons resultados. Dito isso, vamos falar então um pouquinho sobre cada uma dessas classes, né, que podem atuar nesse paciente com insuficiência cardíaca. O primeiro seria os inibidores da ECA, então, e os bloqueadores do receptor de angiotensina. As diretrizes sempre recomendam que você comece com o inibidor da ECA, porque é um medicamento mais estudado e com mais evidências, com forte evidência que traz sim benefício, com melhora de sintomas, melhora da morbidade e mortalidade também desses pacientes. Caso o paciente tenha um efeito colateral em relação ao uso dos inibidores da ECA, aí sim você poderia, então, indicar um bloqueador do receptor da angiotensina. Esse efeito de melhora dos sintomas, de melhorar a morbimortalidade, ele é um efeito de classe. Então, qualquer medicamento que você escolha dentro dessa classe, ela vai trazer desfechos e benefícios para o teu paciente. Então, eu vou escolher o meu medicamento de acordo com o custo, de acordo com a comodidade posológica, né, para o meu paciente.
Lembrando que é um tratamento crônico, de uma doença crônica, que ele vai usar essa medicação muito provavelmente pelo resto da vida, então a comodidade posológica e o custo, ele vai influenciar bastante na hora de eu escolher o tratamento que eu vou instituir para o meu paciente. E dentre deles, o enalapril seria uma medicação bem interessante de iniciar, já que é um medicamento que está disponível no SUS, e é um medicamento que tem uma comodidade posológica interessante, que ele pode ser usado 1 ou 2 vezes por dia. Você vai começar com dose mais fraca, mais ou menos 2,5 miligramas, e vai aumentar a cada 2 semanas, até tentar atingir uma dose terapêutica alvo, que seria em torno de 10 a 20 miligramas 2 vezes por dia. Tomar o cuidado com o uso dessas medicações, então sempre considerar a suspensão dessas medicações quando o potássio estiver muito elevado, acima de 5, ou quando tiver sinais de insuficiência renal mais avançado, uma creatina acima de 2,5 e um clínico de creatinina acima de 30 ml 30 ml por minuto por metro quadrado do paciente. Outra classe terapêutica, que aí já vai inibir a parte da ativação do sistema nervoso simpático, são os beta-bloqueadores. Uma coisa muito importante, apenas iniciar beta-bloqueador quando o seu paciente não tiver congesto. Então, você primeiro enxuga o seu paciente para então começar o beta-bloqueador. No início, quando você inicia essa medicação, é uma medicação que pode trazer uma piora, uma sensação de piora, um pouquinho dos sintomas, mas logo depois de poucas semanas, ele começa a melhorar dos sintomas e começa a ter o benefício do uso dessa medicação. Então, lembrando, primeiro compensa o paciente, orienta que ele no primeiro momento, nas primeiras 2 semanas, ele pode ter uma piora, uma sensação de piora dos sintomas, mas que logo depois vai melhorar. E aí você mantém a medicação. Lembrando que não é um efeito de classe, então existem alguns medicamentos dentro dessa classe que sim traz benefícios, entre eles o Caverdilol, Metoprolol, Bisoprolol e Nebivolol. O propranolol e o atenolol, que é disponibilizado pelo SUS, eles não têm estudos bem feitos, com forte evidência, mostrando benefício para a insuficiência cardíaca. Então, eles não devem ser indicados com esse intuito. Lembrando que o metoprolol ele está sendo indicado na farmácia de alto custo e seria talvez uma opção a medicamento popular, né, farmácia popular, e seria uma medicação interessante para a gente iniciar. Então, vai iniciar com uma posologia mais ou menos de 12,5 miligramas e vai aumentando a cada 2 semanas essa medicação até atingir a dose-alvo de 200 miligramas dias ou até o paciente começar a sentir reação adversa devido ao uso dessa medicação. Então, você vai atingir a dose máxima para esse paciente. Existem algumas contraindicações ao uso dessa medicação. Um bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau, aquele paciente com isquemia periférica crítica. No paciente com asma, lembrando que o beta-bloqueador ele pode levar a broncoespasmo, então tentar escolher aquele beta-bloqueador mais cardioseletivo, como o metoprolol, por exemplo. Então, o metoprolol ele é cardioseletivo, não vai atingir em baixas doses, né? Ele não vai comprometer tanto a função do asmático, mas aí tomar cuidado nesses pacientes. Ou se o paciente tiver alguma alergia a medicamento. Reforçando, metoprolol na dosagem de 25 miligramas, ele faz parte do programa de farmácia popular. Então, é uma medicação bem interessante, porque é uma medicação de custo acessível, já que você vai conseguir pegar na farmácia popular, e posologia excelente, que você pode fazer aquela dose toda do tratamento otimizado de 200 miligramas apenas em uma tomada durante o dia. Então, melhorando a posologia para o teu paciente. Outra classe terapêutica que vai inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona são os antagonistas dos receptores de mineralocorticoide. O representante dessa classe no Brasil seria a espronolactona. Então, ele é recomendado em associado ao inibidor da ECA e ao beta-bloqueador para todos os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Lembrando que nas diretrizes anteriores, assim, as mais antigas, ele coloca essa classe de medicamento apenas naquele paciente grau 2, grau 3, né, que permanece sintomáticos. Hoje em dia, as novas evidências orientam que você coloque essa medicação para todos os pacientes, independente do grau funcional que ele se encontra. Então, você vai começar a espronolactona
de 25 miligramas, pode começar 12,5, 25 miligramas, e a cada 4 a 8 semanas pode aumentar a dose até atingir uma dose-alvo, a dose tolerada, que seria a dose-alvo de 50 miligramas por dia. Lembrando que esse paciente provavelmente vai estar usando um inibidor da ECA, que costuma elevar potássio, e lembrando que a espironolactona é um poupador de potássio. Então, vamos ficar de olho no nível de potássio desse paciente. Então, toda vez que você inicia, que você aumenta a dose desse medicamento, é interessante que após 1 a 4 semanas, você está avaliando o nível sérico de potássio do teu paciente. Algumas precauções do uso dessa medicação seriam no paciente com insuficiência renal elevada, né, e avançada, né, e também na hiperpotassemia, hipercalemia persistente. Um estudo chamado Paradigm HF, ele avaliou e comparou a associação do sacubitril com valsartana em relação a enalapril, que seria um medicamento de primeira linha para o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, ele pegou alguns pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e com peptídeo natriurético elevado, e fez a comparação desses dois pacientes. E o que foi que ele encontrou? Uma redução nas hospitalizações, uma redução na mortalidade por causas cardiovasculares e uma redução na mortalidade por todas as causas nos pacientes que utilizaram a associação de sacubitril e valsartana, quando comparado com enalapril e sozinho, associado aos outros medicamentos. Então, devido a esses benefícios, os inibidores dos receptores de angiotensina-neperizina, eles foram contemplados, né, como medicamento de alto custo. Né? Então, você consegue também ter acesso no alto custo a essa classe de medicamento. Mas ele está indicado em pacientes com idades maior que 18 anos até 75 anos, naqueles que já vêm usando a medicação e que completam 75 anos, eles podem continuar usando a medicação. Mas aqueles acima de 75 anos não estaria contemplado para começar a medicação no alto custo. Eles têm que estar na classe funcional pelo menos NIRA 2, uma fração de ejeção realmente reduzida, menor do que 35%, menor ou igual, e um peptídeo natriurético elevado. Então, ele tem que também estar em tratamento otimizado com o enalapril, e mesmo com o tratamento otimizado, ele ainda assim está sintomático. Nesse caso, você consegue justificar, pelo alto custo, o uso dos inibidores dos receptores de angiotensina-neperizina. Essa primeira prescrição, pelo protocolo, ele orienta que seja feito também por um cardiologista, pelo especialista. E as prescrições de renovação poderia ser feito dentro da atenção primária à saúde. Vamos introduzir essa medicação com dose baixa e aumentar a cada 2 semanas até atingir a dose-alvo ou a tolerabilidade dessa medicação pelo paciente. Sempre monitorar também os níveis de creatinina, de ureia e de potássio depois que você começa o tratamento. Ou seja, resumindo, o sacubitril com valsartana, ele está indicado como substituto no inibidor da ECA naqueles pacientes sintomáticos, né? Apesar do tratamento otimizado, ele continua sintomático. Então, você pode substituir pelo sacubitril valsartana e ainda pode conseguir essa medicação de graça pelo alto custo. Mas você também deu um diagnóstico agora de um paciente com insuficiência cardíaca, você já pode iniciar ele como primeira linha, substituindo já o inibidor da ECA, mas aí, nesse caso, o paciente vai ter que arcar com os custos dessa medicação. Outra classe terapêutica são as glifosinas, os inibidores do cotransporte sódio-glicose, que também entrou em estudo no uso para insuficiência cardíaca. Então, o estudo DAPA, HF, o que foi que ele avaliou? Ele investigou o uso da dapaglifosina em conjunto com a terapia otimizada. Então, o paciente ele já usava as outras 3 medicações que eu acabei de falar e foi acrescentado uma dapaglifosina. Né? Então, quais foram os pacientes? Foram pacientes que também já tinham uma classe funcional de 2 a 4, uma fração de ejeção menor do que 40% e com peptídeo natriurético elevado. E quando ele fez o acréscimo dessa medicação à terapia otimizada,
que foi que ele encontrou uma redução de 26% no agravamento, né, na evolução da insuficiência cardíaca, na piora da insuficiência cardíaca, então ele protegeu, ele diminuiu também a mortalidade por causas cardiovasculares e também mostrou redução da mortalidade geral. Então, após encontrar esse estudo mostrar esses desfechos positivos, ele começou a ser indicado para os pacientes com insuficiência cardíaca que têm a fração de ejeção reduzida. Então, sempre utilizar ele em conjunto com o inibidor da ECA, ou um BRA, ou uns inibidores do receptor de angiotensina neprilisina, associado a um beta-bloqueador associado à espironolactona, independente da presença de diabetes mellitus. Ou seja, o paciente ele pode usar uma dapaglifosina mesmo não tendo diabetes mellitus. O estudo EMPEROR também ele mostrou os mesmos benefícios para a empaglifosina. Então, você pode usar tanto a dapaglifosina como a empaglifosina. Então, a dapaglifosina e a empaglifosina podem ser utilizados com o intuito de reduzir o risco de morte de cardiovascular ou a progressão da insuficiência cardíaca. E é recomendado, então, para todos os pacientes com insuficiência cardíaca que apresenta fração de ejeção reduzida, sempre associado à terapia tripla e, lembrando, independente de terem ou não diabetes mellitus. Essa medicação que até o momento você pode conseguir ela pelo alto custo, mas indicado apenas para pacientes com diagnóstico de diabetes, não exclusivamente para insuficiência cardíaca. Outra classe terapêutica são os diuréticos, que os diuréticos eles não alteram a sobrevida ou a mortalidade de um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? Mas ele tem evidências o quê? Que você, quando você utiliza, ele melhora a sintomatologia, para você tirar essa retenção hídrica que o paciente tem. Então, eles vão diminuir a congestão e vai aliviar os sintomas do paciente. Depois que você faz uso dessa medicação, que o paciente melhorou dos sintomas e começa a se encontrar no momento assim euvolêmico, você pode reduzir a dose ou até, quem sabe, descontinuar essa medicação. A medicação mais utilizada com esse intuito diurético é a furosemida, tá? Um diurético de alça. E você pode fazer de 20 ou 40 miligramas como dose inicial, até uma dose de 240 miligramas por dia para conseguir aliviar o paciente da congestão. Existe a possibilidade de você fazer uma associação com tiazídico, com hidroclorotiazida, e você vai ganhar em potência diurética, porque ele vai trabalhar com sinergismo, fazendo um duplo bloqueio no rim para evitar que ele reabsorva a água, né? Fazendo com que ele perca mais líquido na urina. Uma coisa interessante também é que você pode trabalhar e orientar a autonomia do paciente através da educação, né, do paciente sobre a sua doença, e o paciente, na percepção de sinais e sintomas que ele está começando a entrar em congestão, piorar do cansaço, começar a ter inchaços, começar a ganhar peso de forma inexplicada, o paciente ele já iniciar essa medicação e não aguardar uma consulta médica que pode demorar, e por conta disso descompensar mais ainda. Então você pode sim orientar o teu paciente a fazer esse manejo inicial dos diuréticos quando se faz necessário, quando ele apresenta sinais de descompensação. Essa tabela mostra a dose inicial e a dose alvo dos medicamentos utilizados para o tratamento da insuficiência cardíaca. Eu quero destacar aqui o enalapril, que a dose inicial é de 12,5 2,5 duas vezes por dia, com a dose alvo de 10 a 20 miligramas duas vezes por dia. O losartana, a dose inicial de 25 miligramas uma vez por dia e a dose alvo pode chegar até 150 miligramas uma a duas vezes por dia. Dos beta-bloqueadores, eu quero aqui trazer o metoprolol, que a dose inicial pode ser de 12,5 a 25 miligramas uma vez ao dia, com a dose alvo de 200 miligramas uma vez ao dia. Então, ele tem disponível pela farmácia popular nessa dosagem de 25 miligramas, e interessante a posologia de uma vez por dia também. E a espironolactona, você começa de 12 a 25 uma vez por dia, podendo atingir a dose alvo de 50 miligramas uma vez ao dia. Aqui traz também a digoxina, o sacubitril e a valsartana, com doses iniciais e a dose alvo de tratamento.
E em relação aos diuréticos, a furosemida e hidroclorotiazida, com a dose inicial de 20 a 40 miligramas, podendo chegar a uma dose usual até de 240 miligramas de furosemida, podendo não estar associado com a hidroclorotiazida à procura de um sinergismo. Resumindo, se você está diante de um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, o tratamento ele se baseia nesse momento em uma terapia com 4 medicamentos para todos os seus pacientes, né? Um medicamento como o inibidor da ECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina, se ele tiver intolerância ao inibidor da ECA, ou quem sabe até o inibidor do receptor de angiotensina, né, perisina, né, no paciente que, apesar do tratamento otimizado, ainda está sintomático. Ou se ele quiser arcar com o custo, já pode iniciar com essa medicação. A outra classe terapêutica para inibir o sistema nervoso simpático são os beta-bloqueadores, metoprolol, carvedilol, nebivolol, bisoprolol. Uma outra classe medicamentosa que tem que ser utilizado são os inibidores do receptor da aldosterona, representado pela espinolactona. E junto a essa terapia tripla, associar uma dapaglifosina ou uma empaglifosina. Então, essas quatro classes de medicamentos são medicamentos que melhoram a mortalidade e a morbidade do teu paciente com insuficiência cardíaca. São medicamentos que, quando usa, ele vai trazer benefícios para o teu paciente, vai proteger o teu paciente de desfechos negativos cardiovasculares. Então, eles têm que ser usados para proteger o teu paciente, para evitar a progressão dessa doença, evitar a morte do teu paciente. Embaixo nós temos também os diuréticos, lembrando que o diurético ele não altera a sobrevida do teu paciente, mas ele vai trazer um conforto, ele vai tirar os sinais de congestão e melhorar a qualidade de vida do teu paciente. Então, você vai usar de acordo com a necessidade o diurético. Alguns pacientes você depois consegue manter ele sem diurético depois que você compensa. Outros pacientes vai ter que ficar usando o diurético para não fazer congestão. Em relação à insuficiência cardíaca de fração de ejeção levemente reduzida, são aqueles pacientes que realizaram o ecocardiograma e a fração de ejeção ficou em torno de 41 a 49%. Não existe nenhum estudo substancial bem conduzido exclusivamente com esses pacientes, com fração de ejeção levemente reduzida. Então, as recomendações são baseadas em evidências, as recomendações baseadas em evidências fortes para esses pacientes, eles não podem ser realizados. Entretanto, o que é que se percebe? Que a resposta desse paciente, elas são semelhantes àqueles pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, dessa forma, o tratamento, ele é baseado no mesmo tratamento do paciente com fração de ejeção reduzida, que é o bloqueio, a inibição neurohormonal desses pacientes, com essas medicações já citadas. Lembrando que aqui eu não estou citando a dapaglifosina, nem a empaglifosina, porque no momento ela não foi aprovada para essa classe de pacientes. E aqui é o resumo das recomendações, né, dos beta-bloqueadores, inibidores da ECA, o bloqueador do receptor de angiotensina, espinolactona, né, com capacidade de reduzir morbidade e mortalidade, e do sacubitril com valsartana, por último, também mostrando melhora para pacientes assim, que ainda estão sintomáticos usando os outros três medicamentos. E como é que eu faço o segmento clínico desses pacientes depois que eu faço o diagnóstico e começo o tratamento? Os retornos são orientados geralmente de 1 a 3 meses, né? Mais frequente após, principalmente, a modificação de um tratamento, quando você acrescenta, quando você modifica o tratamento do teu paciente. E naqueles pacientes que já estão estáveis, fazer uma avaliação a cada 6 meses. A avaliação clínica deve ser feita a avaliação clínica e funcional. Então, vamos ver como é que se ele tem queixas, se ele tem sintomas, perguntar se ele sente dispneia, falta de ar, se ele está dormindo bem, se ele levanta à noite com falta de ar ou não. Aferir a pressão desse paciente, saber se a pressão está controlada, a frequência cardíaca desse paciente para saber se de fato ele está beta-bloqueado, ele tem que estar beta-bloqueado, e avaliar sempre o peso, tentar descobrir qual o peso seco desse paciente, o peso que ele está
que ele é sem congestão, sem inchaço, sem edema, e trabalhar com esse peso seco. E o paciente conhecer o peso seco dele. Se por algum momento ele começar a ganhar peso de forma inexplicada, começar a pensar se ele não está fazendo uma congestão, se ele não está descompensando. Então, é sempre bom orientar que o paciente ele faça aferições de peso frequente, que ele tenha até uma balança em casa e ele fique medindo o seu peso. Se percebe que ele começa a ganhar peso, já se antecipar, já ficar de olho se ele não está descompensando. E sempre está fazendo o monitoramento da função renal e do potássio desses pacientes por causa dos efeitos colaterais de algumas medicações que ele está fazendo uso. Devemos sempre nos preocupar com a adesão ao tratamento. Então, pesquisar ativamente nos retornos se o paciente está fazendo uso dos medicamentos mesmo. Então, assim, a falta de adesão é uma causa muito comum de descompensação. E não adianta você estar querendo aumentar a dose, mudando classe terapêutica, se o paciente não está aderindo ao tratamento proposto. Então, primeiro avaliar a adesão do paciente. Então, é sempre bom pedir para que ele traga as medicações, de preferência, traga a cartelinha das medicações, explicar na sua frente como é que ele está usando a medicação, para saber se ele está usando da forma como você orientou, da forma como você prescreveu. Lembrando que a gente está diante de um paciente com provavelmente com polifarmácia, que isso dificulta bastante a adesão. Então, sempre tentar escolher aquelas medicações onde a posologia é mais cômoda, onde o número de comprimidos que ele vai tomar vai ser menor, né? Sempre também levar em consideração o custo do tratamento. É um paciente que vai conseguir arcar com essa medicação, né? Ou é uma medicação que está disponível pelo SUS, ele consegue pegar essa medicação de graça? Esses questionamentos são fundamentais para que o paciente consiga, de fato, aderir ao tratamento e fazer o tratamento de forma correta. Em relação à educação do paciente, é muito importante que o paciente conheça sobre a doença. Então, ele tem que saber reconhecer os sinais de descompensação. Teve um ganho rápido de peso, teve uma diminuição da tolerância aos esforços, né? Antes ele caminhava um quarteirão para ir comprar o pão, para fazer o mercado, ele agora está cansando quando vai para lá. Ele começou a apresentar dor torácica, ele começou a piorar, a ter falta de ar quando deita, começou a colocar 2, 3 travesseiros para poder conseguir dormir. Ele está acordando à noite com falta de ar, que tem que levantar, tem que ficar sentado. Então, esse é um sinal de descompensação. O paciente tem que entender que nesse momento ele está descompensando e se ele for capaz, ele já começar a aumentar a dose ou iniciar o uso de um diurético e procurar um médico para fazer uma nova avaliação. Então, ele tem que conhecer sobre a doença, ele tem que conhecer o porquê que ele ficou doente, qual é a evolução esperada para essa doença e saber que se fizer o tratamento, se fizer o controle, a gente consegue bloquear a evolução, consegue bloquear o remodelamento cardíaco, às vezes até melhorar a função cardíaca desse paciente, né? E dessa forma a gente conseguir aumentar essa autonomia do paciente, para ele não ficar totalmente dependente do serviço de saúde, começar a ter uma certa autonomia no manejo também da sua doença. Quando eu devo encaminhar, então, meu paciente com insuficiência cardíaca para o especialista, né? Para o cardiologista. Então, eu vou encaminhar naquele paciente com classe funcional 3 e que já está com tratamento clínico otimizado e não consegue melhorar de classe funcional. Então, eu vou encaminhar para um cardiologista porque existe, a partir daí, algumas intervenções que podem ser feitas, que é o especialista que faz, para melhorar a função desse paciente. E naqueles pacientes com classe funcional 4 também, é interessante que todos eles sejam encaminhados ao cardiologista, porque o cardiologista ele pode fazer algo a mais pelo teu paciente. Você vai encaminhar também naqueles pacientes que tiveram um episódio de internamento hospitalar devido à insuficiência cardíaca descompensada no último ano. Então, por que ele está descompensando? Para investigar se não teve um evento a mais que levou a essa descompensação clínica, né? E se você está diante de um paciente que clinicamente você fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca, um diagnóstico sindrômico, mas na atenção primária onde você trabalha, você não tem acesso ao ecocardiograma. E esse ecocardiograma é fundamental que seja feito no teu paciente para você classificar
o fenótipo dele, como é que é a fração de ejeção, é reduzida, levemente reduzida ou é preservada. Então, se você não tem acesso a esse exame dentro da atenção primária, você vai encaminhar para o cardiologista com a finalidade do cardiologista solicitar o exame e você classificar melhor o teu paciente. E vou encaminhar para o serviço de urgência e emergência quando o paciente está descompensado e apresenta sinais de hipoperfusão ou sintomas de síncope, né? Aí eu não consigo tirar esse paciente dentro da atenção primária. Ou naqueles pacientes que apresentam descompensação com um sinal de edema pulmonar, de congestão pulmonar mais importante também, é importante que ele faça o primeiro tratamento, comece a enxugar esse paciente em um serviço hospitalar, porque às vezes vai ter que, em alguns momentos, pode ser necessário utilizar drogas para melhorar a contração do coração, e a gente não consegue realmente fazer isso na atenção primária. Aqui são algumas referências que eu utilizei para a aula, e por enquanto é isso, até mais.